Saudações pessoal, estamos aqui na atividade 1.4, que é a prática de pesquisa com IA e o Notebook LM. No e-book nós vimos apenas uma parte teórica sobre a pesquisa acadêmica e o uso da IA. Agora nós vamos fazer uma parte prática. Vamos lá? Então, primeiro passo. Procure 3 artigos científicos completos em PDF, cada um em um idioma diferente. Você não necessita conhecer o idioma. Inclusive, podem ser assuntos diferentes entre si. Bem, eu indiquei aqui alguns sites para você fazer isso, tá? Para buscar os artigos. Então, eu vou entrar aqui no Cielo, por exemplo. Aí eu procuro algum artigo de meu interesse em algum idioma. Então, por exemplo, Modeling Clay, massa de modelar em inglês. Aqui ele está marcando coleção do Brasil, não, quero que seja qualquer coleção, não quero nenhum filtro. Ó, eu vou escolher aqui esse número 6 aqui. Bem, apareceu o artigo. Tá, o artigo está em inglês, eu queria que realmente estivesse em inglês. Agora eu vou baixar o artigo. Ó, PDFs. Em inglês. E vou clicar em salvar. Eu vou chamar de artigo 1. Artigo 1. Então pronto, salvei, agora tem o artigo 1. Para o segundo artigo, eu poderia usar o Cielo novamente, mas eu vou usar aqui o Google Acadêmico mesmo. Vou procurar por Chemin de Fer, que é em francês. Então procuro aqui um artigo, né? Não pode ser um livro, tá? Tem que ser um artigo. Incluir citações? Não, eu não quero incluir citações. Artigos de revisão seria o ideal, tá? Eu clico em artigos de revisão. Ou seja, são artigos de revistas que passam por uma revisão. Então, o ideal é eu procurar um que apareça aqui, ó, o link, tá vendo? Que aqui eu já sei que está em PDF. Senão pode ser que direcione para um outro link, uma página de revista mais complexo. Então, tá. Vamos pegar esse daqui, que está em francês. Aparentemente, né? Então, tá. Vou baixar o PDF. Tá aqui. Cada revista de um jeito, né? Aqui, agora eu vou salvar o PDF. Eu vou chamar de artigo 2 para eu não me perder. Artigo 2. Vai ser o artigo 2. Agora eu vou procurar o terceiro artigo. Então vamos escolher esse aqui. Inspeção do mecanismo de tributação na Ucrânia e nos países do mundo. Tá. Clicar em traduzir de novo para eu ver como baixa aqui. Pronto, está aqui. Agora eu vou salvar como artigo 3. Artigo 3. Então já tenho meus 3 artigos salvos. Agora vamos continuar a atividade. Baixei os 3 arquivos em PDF no computador. Passo 2. Entre no site notebooklm.google.com. Se ainda não tem acesso, entre com a sua conta do Google. Bem, eu vou entrar no site. Então eu clico aqui nesse botão mais criar novo. Aí eu seleciono o arquivo. Apenas um arquivo, o meu artigo 1. Então, nesse notebook, eu só vou usar o artigo 1. Bem, ele já gerou aqui um resumo do artigo. Eu vou clicar aqui, ó, e renomear isso aqui como artigo 1. Artigo 1. Pronto. Então, esse meu notebook chama artigo 1. Se acontecer alguma coisa e não apareceu aquela tela de enviar o artigo, ou o arquivo, você clica aqui nesse mais aqui, ó, adicionar fonte, aí vai aparecer aquela tela, tá? Mas no meu notebook só tem artigo 1, beleza. Seguindo as instruções, eu venho aqui, ó,
copio esse prompt aqui, ó, esse azul, certo? E aí eu vou colar aqui, ó, nessa caixa aqui, começa a digitar, vou colar o prompt que eu copiei lá do Moodle, tá? Então, ó, vamos só dar uma... Aí você lê o resumo do artigo só para ter uma ideia do que se trata, tá? Vamos lá. Aí você clica aqui em enviar. Bem, pode ser que demore um pouquinho. Então o que ele fez? Seguindo o meu prompt, ele fez um roteiro passo a passo para construir um artigo científico similar ao artigo 1 que eu mandei. Então, ó, lê aqui, você pode ler como que construiria aquele artigo. Então, agora, com parte da atividade, você vai ler aí do artigo que você escolheu, para ter uma ideia de como construir um artigo semelhante àquele. Tá? Então, você vai começar a entender um pouco mais de metodologia de pesquisa. E também de como que um artigo é estruturado. Bom, depois você vai fazer o seguinte, copia isso aqui, ó, copia tudo aqui, aí abre o Word e cola artigo 1, aí você cola. Então você tem aqui, ó, artigo 1. E agora o que você vai fazer? A mesma coisa para os demais artigos, só que em outro notebook. Notebook LN, criar novo. Aí você sobe o artigo 2. Em outro, tá? Não pode ser no mesmo. Você renomeia lá artigo 2. Tava sem espaço, né? Artigo 2. Aí eu coloco o prompt. Que tá aqui em azul. É bom você ler, obviamente, esse prompt, porque faz parte do aprendizado. Estou estudando metodologia de pesquisa e gostaria de entender em detalhes como construir um artigo científico. Desejo conhecer as características desse artigo e etc. Então tá aqui, ó, roteiro passo a passo para construir um artigo científico baseado no artigo 2. Agora eu copio, colo no Word. Artigo 2. Colei. Aí eu volto para o Notebook LM. Clico em Notebook LM. Criar novo. Faço para o artigo 3. A mesma coisa. Coloco o prompt lá em azul. Envio. Então, ele gerou aqui. Então você vai copiar esse terceiro e pôr no Word. Artigo 3. Tá. Pôr o título aqui, né, para ficar mais certinho. Bem, agora o que você vai fazer? Você vai ler isso aqui. Vai ler esse roteiro que foi falado. Lê tudo. O artigo 1, depois você lê tudo aqui do artigo 2 e tudo do artigo 3. Depois que você lê tudo isso aqui, aí você vai entender como as pesquisas que deram origem a esses artigos foram realizadas ou supostamente realizadas, né? Ou como elas poderiam ser realizadas por você. E aí você volta aqui para a atividade no Moodle. Você vai criar um novo tópico neste fórum e compartilhe sua experiência nesta atividade e o que aprendeu sobre pesquisa acadêmica e a estrutura dos artigos. Tá? Você vai criar um novo tópico. Então vou criar aqui um novo tópico. Então eu criei aqui um título qualquer, Desbravando Artigos Aleatórios. Aí, o que eu vou escrever aqui? A minha experiência. Aí eu tenho que explicar aqui qual foi a minha experiência, algo que eu não vou fazer agora. Pessoal, é importante você não utilizar a inteligência artificial para ficar gerando isso daqui, porque você quer... O importante é você relatar a sua experiência, não ficar pondo texto à toa aqui. Então explique como é que foi. Eu achei interessante, por exemplo,
eu achei difícil achar artigos em outros idiomas. Isso é a minha experiência, então posso colocar aqui, eu achei difícil encontrar artigos em outros idiomas. Eu achei que eu ia encontrar mais fácil, mas eu tive que procurar um pouco. Ou então eu posso dizer, eu achei interessante usar o Notebook LM, porque para eu conseguir fazer isso, eu teria que ter lido isso daqui, tá, pessoal? Vocês vão ter que ter lido. Então, para poder você de fato falar o que você aprendeu sobre a escrita de artigo ou sobre a pesquisa acadêmica, né? Bem, então, supondo que eu li isso daqui e que eu já preenchi aqui, coloquei todas as minhas considerações, eu vou colocar considerações. Vocês vão ter que pôr as considerações mesmo, tá? E não só escrever considerações como eu acabei de fazer. Depois que eu colocar minhas considerações, eu venho no Word de novo, copio tudo e colo aqui, tá? Para os colegas verem o que eu fiz, tá bom? É isso. Então, o principal é a sua escrita dessas considerações. O que você aprendeu com isso? Como é que foi essa dinâmica de usar o Notebook LM, de ficar procurando artigos em idiomas diferentes. Aí você também pode dizer que você não fez uma busca aleatória. Pode ser que você tenha buscado artigos numa mesma área e não algo tão abstrato, assim, absurdo como eu fiz aqui, né? Realmente só fiz um teste. Bem, aí depois que você enviar, aí você vai procurar tópicos de outros colegas e comentar. Pelo menos 2 colegas, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês aprendam bastante com essa dinâmica e com essa leitura que vocês vão fazer e que tenham gostado do Notebook LM. Ele faz muito mais coisas do que isso, tá? Mas é uma forma de começar a você destrinchar essas ferramentas. Um abraço, tchau!